Olá, pessoal! A receita de hoje vai ser dessas conchinhas super sequinhas, sem glúten e sem fritar no óleo. É isso mesmo. Muito saudável para quem gosta de conchinha e já tem muito tempo que não pode comer por causa de restrição alimentar. Essa receita é ideal para você preparar em casa e poder se deliciar com essa variedade saborosa. Então, espero que gostem. Ela fica muito crocante, muito gostosa. A massa por dentro, sim, fica bem consistente. E você pode fazer o recheio com o que gostar mais. Então, vamos ver como é que faz. A gente vai começar fazendo a massa. E vai gastar 2 xícaras de chá de batata doce cozida. E meia xícara de chá de fécula de batata. E pode substituir também por amido de milho. Coloquei uma colher rasa de sal rosa e uma pitadinha de pimenta do reino moída. Você pode temperar com o tempero que gostar mais. Então você vai colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Isso aí você pode amassar com a mão. Dá para amassar de boa. E eu misturei nesse processador de alimentos. Até virar essa massa assim bem fininha e fácil de enrolar. Eu deixei batendo aí uns 2 minutos. Mas pode ser feito com a mão também. Não tem problema se você não tiver o processador. A consistência é essa. É uma massa que desgruda da sua mão, que fica bem fininha e que não fica dura demais. Então a gente vai fazer o recheio. O recheio é a gosto, você pode colocar o que você quiser. Vendo que a massa é vegana, você pode fazer um recheio vegano. Mas eu fiz 2 tipos de recheio. Um com frango desfiado, que eu vou refogar aí, eu refoguei com azeite. Coloquei palmito picadinho. Eu deveria ter picado esse palmito um pouco mais, verdade. Ficou muito grande lá dentro da conchinha. E aí eu coloquei queijo também. Coloquei um pouquinho de sal. O frango desfiado eu já tinha aqui. Ele fica amarelinho assim porque eu coloco cúrcuma. E o recheio é bom que você pode temperar ele com o tempero que você gostar mais. E com o elemento que você achar melhor. Eu prefiro frango. Eu coloquei o de frango com palmito e queijo. O queijo que eu uso é o queijo Minas curado, que tem menos lactose que os outros. Então agora a gente vai fazer um outro recheio. Refoguei aí cebola com azeite. E esse recheio vai ser de carne moída. O meu marido come carne vermelha. Eu já não como por causa de restrições alimentares. A carne vermelha acaba me inflamando muito. Mas com ele não tem nada. Então eu faço de 2 tipos diferentes. Eu coloquei aí o palmito e vou colocar o queijo também, para ficar parecido com o outro recheio. Como eu já tinha as carnes prontas, fica bem fácil de refogar aí, incorporar o recheio com a cebola e derreter o queijo para poder fazer o recheio da coxinha. Então agora vamos enrolar nossa conchinha. Você pega aí uma porção, estica ela na mão e coloca um pouquinho de recheio dentro. Se você gostar delas menores, para ficar mais com a casquinha mais crocante, pode fazer menor. A ideia é que a casca fica bem fininha e que o recheio fica muito, essa é a coxinha ideal, né? E que ela fica bem sequinha quando você for comer. Então, o seu recheio não pode estar muito molhado, tem que ser um recheio mais seco. E a massa, quando você for enrolar, enrola ela fina, mais fina. Não muito fina demais para o seu recheio sair quando for fritar, né? Mas também não muito grossa demais. É nessa proporção aí que eu estou enrolando. Aí você modela elas uma por uma. Então, gente, está gostando da receita? Já se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova. E minhas receitas são diferenciadas, porque geralmente são sempre sem glúten. Algumas são veganas, algumas são sem lactose. Então, para você que vive com restrições, dá para inventar bastante. Aí eu já estou enrolando as coxinhas com a carne moída.
Essa receita aí vai render 8 coxinhas. 8 conchinhas médias, né? Então, dá aí umas 2 porções, mais ou menos. E o pulo do gato para elas ficarem amarelinhas, douradinhas e crocantes é você misturar uma gema de ovo aí. Você pode colocar uma pitadinha de sal nessa gema de ovo e pincelar nas conchinhas. Geralmente, quando você vai fazer uma receita assim com muito mais ingredientes, assim, uma receita que rende mais porções, às vezes é melhor você mergulhar as conchinhas aí no ovo e mergulhar elas na farinha de fritar. Mas como eu estou fazendo poucas, eu vou passar assim só por cima mesmo. E eu vou vir com a farinha de fritar por cima, polvilhando mesmo, sem imergir elas no ovo e na farinha. E a gente vai usar a air fryer para fritar. E lembrando que se você falar assim, mas eu não quero fazer tudo hoje, eu quero fazer mais e ir fritando durante a semana, você pode congelar essas coxinhas. É uma ideia muito boa, aí depois fica muito prático de fazer. Só você pegar ela congelada, colocar na air fryer e fazer rapidão o lanche. Então aí eu coloquei farinha de mandioca para fritar. Você poderia usar outros tipos de farinha, como amaranto em flocos, linhaça, dá para fazer com outras farinhas aí por cima. Então eu passei elas bem aí na farinha, por cima do ovo e coloquei na air fryer. Você vai levar, eu coloquei meia hora a 160 graus. Mas assim, depende muito. Você tem que ficar olhando, sabe? Você tira, vê se tá douradinha, se já tá crocantezinha. Tem que tomar cuidado para não ficar demais. Se você colocar uma temperatura muito alta e deixar muito tempo, elas queimam. Sem cozinhar por dentro. Então, a média é você colocar a 160 graus mesmo. E o resultado é esse. Elas ficam muito gostosas, muito crocantes, muito saudáveis, porque, né, frango com batata doce. Para quem é vegano, você pode fazer um recheio de cogumelo com palmito, que fica muito bom também. A consistência dela é essa. Eu achei uma receita muito boa, muito gostosa e saudável. Então, se você gosta desse tipo de receita, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, me conta aí nos comentários se você fez, se deu certo. Então, valeu, falou!